Olá, hoje é quarta-feira, 27 de julho. Como usar da melhor maneira a primeira parcela do 13º salário que já chegou para os servidores municipais e será paga aos aposentados e pensionistas do INSS agora no começo de agosto? Bom, quem vai dar essa orientação é a economista Cleide Moreto. Depois da proibição da venda das lâmpadas incandescentes, como os consumidores estão fazendo a substituição e quais as vantagens em usar as lâmpadas de LED. Projeto Brincando nas Férias do SESC. As atividades acontecem durante esta semana em Passo Fundo. E ainda o apoio da UPF aos atletas que representam a região. Manuela e Augusto Espessato vão contar com a parceria da universidade nas próximas competições de nível nacional e internacional. O canal de notícias está só começando com essas e outras notícias. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. A venda de lâmpadas incandescentes no Brasil está completamente proibida. A restrição foi estabelecida para minimizar o desperdício no consumo de energia elétrica. Mas essa proibição aconteceu aos poucos, desde 2012. Agora, quem não atender à legislação pode ser multado. A opção para os consumidores é apostar nas lâmpadas fluorescentes ou ainda nas de LED. Mas sem esquecer de um detalhe: descartar as incandescentes de maneira correta. Elas duram menos e consomem muito mais energia. Por isso estão sendo substituídas desde 2012. Começou com lâmpadas com mais de 150 watts. Depois, as entre 60 e 100. Em 2014, foi proibida a venda das entre 40 e 60 watts. E agora, ninguém mais pode comercializar, produzir ou importar as lâmpadas incandescentes entre 25 e 40 watts. Se houver infração, o Inmetro deve aplicar uma multa que pode chegar até R$1,5 milhão de reais. É questão de economia de energia. Embora a lâmpada ela reinou por tempos, a lâmpada incandescente acabou ficando totalmente defasada comparado com as novas tecnologias que são lâmpadas fluorescentes e LEDs. Uma lâmpada fluorescente economiza 75% se comparada a uma incandescente. E se o consumidor optar por uma de LED, a economia sobe para 85%. Sem sombra de dúvida, o LED apresenta uma economia sempre vantajosa em qualquer condições com relação à fluorescente. Mas, embora a fluorescente ainda tem uma grande gama de aplicação. São aplicações específicas. A lâmpada LED acaba normalmente tendo faixos concentrados de luz. A lâmpada fluorescente já tem um faixo mais disperso, ilumina o ambiente de uma forma diferente. Os consumidores, principalmente as empresas e os condomínios, estão optando em massa pelas lâmpadas de LED, mesmo que o valor ainda seja um pouco maior. Está bem grande a procura, né? Há um tempo atrás ela veio com um preço um pouquinho mais alto, agora ela caiu um pouco o preço e a procura está bem alta porque a durabilidade dela, né, é bem alta, comparando com as lâmpadas incandescentes que eram com filamentos. Hoje ela não tem mais filamento, né, são LEDs dentro da lâmpada. Então a procura está bem alta até pela economia, né, que gera depois no bolso do consumidor final. Quem precisa comprar lâmpadas novas investe mais dinheiro, pensando no custo-benefício e também na luminosidade. Basicamente pela economia, bem mais clara, né? Ela não é amarela, a lâmpada é bem branca, bem clara. Só que tem um detalhe: o que fazer com as incandescentes que queimam? Não dá para esquecer que elas possuem elementos químicos que poluem o meio ambiente. Em termos de lâmpadas, ela não é tão prejudicial quanto o descarte incorreto de uma fluorescente, que produz bastante contaminação, porque tem agentes químicos muito severos. Já a lâmpada incandescente, o seu filamento de tungstênio ele acaba sendo absorvido pelo solo, oxidando. Mas o problema, o vidro, acaba sendo um problema, pode gerar acidentes físicos. Então, a lâmpada incandescente, a condição de descarte dela tem que ser muito bem tomado com cuidado. Existem algumas empresas que fazem recolhimentos de vidro, que podem reciclar o vidro, e aquelas
pessoas que não têm acesso a esta condição têm que tomar um cuidado muito grande de como embalar, de como descartar para vamos dizer assim, um envio correto deste material. Por isso, a UPF possui uma central de resíduos, onde todas as lâmpadas que queimam dentro da universidade são armazenadas de maneira correta para depois serem descartadas. Elas são acondicionadas nas caixas de origem, né? Sendo elas lâmpadas fluorescentes, incandescentes ou outras lâmpadas de outras espécies que são geradas, né, através da utilização dentro do campus ou da instituição. Quando temos uma determinada quantidade, normalmente isso acontece ou semestralmente ou anualmente, a instituição ela contrata uma empresa terceirizada. Esta empresa ela precisa ter licença ambiental para essa atividade, para fins de transporte, tratamento, descaracterização e destino final. A universidade faz esse trabalho há 13 anos. O descarte correto tem custo, mas é quase zero se comparado ao bem que faz ao solo, aos rios e a nós mesmos. A gente paga por unidade as lâmpadas que são, no caso, a lâmpada queimada, a lâmpada inteira, e por quilo a lâmpada, na verdade, que é quebrada. A empresa que for contratada emite um certificado de descontaminação e destinação final. Nós temos um dever educacional, nós temos um dever ambiental e nós somos uma instituição de ensino superior onde nós devemos fazer certo para que os nossos alunos, toda a comunidade acadêmica, saiba como é a maneira correta de destinarmos os nossos resíduos. Cerca de 13 bilhões de reais serão injetados na economia do país agora no começo de agosto, quando o governo federal paga a primeira parcela do 13º salário aos aposentados. Em Passo Fundo, com a antecipação da metade do 13º para os servidores do município, agora em julho, o valor que passou a circular na economia local foi de 7 milhões de reais. Mas em tempos de crise, o que é melhor fazer com esse dinheiro? Bom, quem vai responder a essa e outras perguntas é a economista Cleide Moreto, professora aqui na universidade, doutora em economia. Professora Cleide, antes da gente lhe perguntar as orientações de qual a melhor forma de gastar essa primeira parcela do 13º, o que representa ter esses valores circulando na economia em um período de crise, de dificuldade como é esse que a gente está enfrentando? É renda e é uma renda adicional. Na verdade, se vocês forem estudar a história do 13º, né, legalmente por que ele surgiu, é porque sempre no final do ano eram dados presentes aos funcionários que nem sempre agradava a todos. Então se instituiu uma espécie de prêmio monetário para que cada um fizesse o que quisesse. Então, é um dinheiro a mais que cada indivíduo, cada trabalhador recebe, né, uma espécie de prêmio anual e que deve tentar planejar ele para fazer o melhor uso possível. Bem, o comércio, os serviços, a economia em geral está sempre atenta a esse recurso, ela necessita desse recurso. Então, imagina que mensalmente eu tenho meu salário e, além disso, eu tenho uma parcela na metade do ano, alguns optam por uma vez por ano receber esse valor, mas tem uma parcela na metade e outra no final. É um recurso a mais que irá circular. É muito bom para a economia. Eu diria que é uma retomada de fôlego, principalmente para o incremento no consumo. Cleide, o que não se pode fazer de forma alguma com esse dinheirinho que está chegando aí para os servidores do município e para muitos trabalhadores? Continuar consumindo, gastar ele integralmente sem quitar dívidas que já possua. Por quê? O dinheiro é escasso, a moeda é escassa e ela é comercializada também. Bancos, instituições financeiras acabam fornecendo empréstimos para as pessoas tentarem suprir as falhas que elas têm em nível de renda ao longo do seu mês. Bem, se eu estou endividado, eu estou pagando uma taxa de juros em cima desse recurso que é escasso. Bem, se eu já pago taxa de juros, né, e ela vem aumentando, nós temos uma das maiores taxas de juros do mundo, eu não deveria, de maneira alguma, comprar mais sem quitar as dívidas anteriores. Ou seja, de forma alguma, pegar essa parcela para fazer mais dívidas. Usá-la para pagar dívidas já existentes. Sim. Agora, quem já tem essa parcela do 13º completamente comprometida?
Isso Qual vem é o esforço que tem que fazer? acontecendo, nós somos mais voltados mesmo ao presente, sem pensar no futuro, e aí o que acontece? Muitas instituições financeiras já ofereceram essa possibilidade de antecipar o 13º, então já gastaram. Sob o ponto já de vista utilizaram. de uma especialista em economia, a sua opinião é contrária. Eu não acho interessante essa opção, porque nós vamos nos acomodando a não planejar e a deixar para depois. Eu entendo que nós temos sim dificuldades, todos nós estamos passando por dificuldades financeiras, mas eu tenho que tentar evitar postergar esse problema. Então, se já fez isso esse ano, tente melhorar para que não aconteça, para que eu não faça uso desse recurso no próximo ano. Pensar que no final do ano, janeiro, nós temos mais impostos a pagar é uma boa alternativa para segurar esse dinheiro? É uma excelente alternativa, porque esse recurso já vai render alguma coisa até chegar janeiro. Chegando janeiro, eu já não me preocupo. É uma preocupação a menos que os indivíduos têm, porque aquele recurso extra, que também normalmente nós não colocamos na nossa planilha de gastos, ele vem e ele é pesado dentre os gastos que nós temos anuais com impostos, taxas, né, seguros e outras coisas, é uma proporção do que eu ganho bastante elevada. Então, se eu guardar isso para fazer esse pagamento lá em janeiro ou mesmo no período de férias, eu estou melhorando a sensação de conforto que eu terei em termos das minhas finanças. Olha, muito obrigada pelas orientações e que o telespectador possa fazer bom uso aí dessas preciosas dicas. Obrigada, professora. Obrigada. Bom, e o Estúdio 4 desta semana traz informações muito importantes para empresários do comércio varejista. Focar na gestão do negócio, investir em qualificação, melhorar a apresentação dos produtos e destinar um tempo para se relacionar com os clientes nas redes sociais são algumas das dicas de especialistas para crescer na crise. Bom, o programa também traz informações sobre a mudança do nome do Sindicato do Comércio Varejista de Passo Fundo, que agora passa a se chamar Sindilojas. Bom, o programa foi ao ar ontem à noite. Se você perdeu, olha, tem exibição hoje às 8 da noite. Acompanhe um trecho. Porque se nós somos uma entidade forte e que produz resultados, ela também precisa inovar, porque inovar faz parte daqueles que gostam de crescer. Então, este é um resultado positivo para o nosso sindicato. Nós estamos vendo empresários que estão acuados dentro do seu ponto de venda e muitas vezes sem conseguir encontrar solução. Então, eu acho que levar esse tema para uma discussão agora, dentro de uma entidade como é o Sindilojas, ele é de extrema importância para que o empresário aprenda com o próprio empresário e que juntos, conversando, vindo para o guarda-chuva da entidade, para o guarda-chuva da CNC, da FEComércio, do Sindilojas, o empresário consiga encontrar aí muitas soluções. E tenho certeza que existe a solução, mas precisamos conversar, precisamos debater, precisamos aprender um com o outro. Quando o sindicato vem e inova e mostra que dá para inovar, que não precisa ter medo, isso vai encorajar mais o pessoal que está ali, entendeu? A assessoria internacional da UPF recepcionou na manhã desta quarta-feira os 14 intercambistas. Eles são da Argentina, do Chile, Espanha e México. Vão estudar aqui na instituição nesse segundo semestre. A recepção aconteceu durante um café da manhã, quando os estudantes receberam informações sobre a permanência no país. Os estudantes vão frequentar os cursos de artes visuais, agronomia, arquitetura e engenharia civil. Depois do intervalo, o projeto Brincando nas Férias do SESC. As atividades estão acontecendo nesta semana em Passo Fundo. Já voltamos.